E agora, com atenção e reverência, vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus na voz do pastor Natanael Rinaldi Filho. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, nos versos 10 a 12, nós lemos o seguinte: Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Podemos ver nesses versos o valor e o poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostamos de apreciar as coisas belas da vida. Quando temos um dia ensolarado, quando podemos passear e visitar lugares bonitos que a natureza nos oferece, e contemplar esses locais é algo que nos enche de satisfação. Vermos, por exemplo, as pessoas, os nossos entes queridos, alegres, felizes, isso nos traz grande contentamento. Assim também no sentido espiritual, quando nós vemos uma verdadeira conversão, uma pessoa que passou da morte para a vida, uma pessoa que estava em trevas e agora está na maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, isso nos traz e deve nos trazer grande alegria, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo um grande efeito naquela vida. Quando nós vemos as pessoas que começaram nos seus primeiros passos na vida cristã, passos ainda um tanto que indecisos, mas à medida que vai passando o tempo, à medida que Deus vai trabalhando em suas vidas, à medida que também que elas vão se oferecendo para Deus, Deus vai operando nessas vidas, trazendo um crescimento espiritual. Por isso, o apóstolo Pedro, ele nessa epístola, ele dá grande louvor a Deus por causa da grande salvação que Deus estava oferecendo à humanidade. E ele diz no versos 3 a 5, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para nós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Pedro está mostrando as maravilhas do Evangelho. E ele diz mais, no verso 6, uma aplicação para as nossas vidas. Nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações. Por isso, o Evangelho é tão extraordinário. E encontramos nos textos do verso 10
do verso 11, ele falando a respeito dos profetas, que tinham um vislumbre do que seria uma revelação maior, como no verso 12 ele diz, aos quais foi revelado, que não para si mesmo, isso é, para os profetas, mas para vós, tanto o contexto do apóstolo Pedro, como também para nós, está sendo revelado o Evangelho na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, diante dessa grande revelação, valorizar mais o Evangelho. Nós vemos que quando o Senhor Jesus nasceu, aquele homem Simeão, um sacerdote que estava no templo, ele rejubilou quando viu o Senhor Jesus Cristo sendo apresentado pelos seus pais. Nós vemos Ana, aquela profetisa, também ficou muito alegre. Nós vemos João Batista, que também viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós, como temos sido receptivo a este Evangelho, como tem sido a nossa resposta, prezado ouvinte, a esse vislumbre que o Evangelho traz para as nossas vidas? Porque até os anjos, como diz o verso 12, até os anjos desejam atentar. Os anjos estavam interessados, anelam por conhecer. E quanto a nós, como temos reagido a essa grande experiência do Evangelho? A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 3, verso 7, o apóstolo Paulo dizendo a respeito da sua experiência com o Evangelho, ele diz, fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que a tudo criou, e foi assim para que agora, pela igreja, notem como Paulo enfatiza a igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então esse tesouro agora, esse vislumbre, está sendo entregue à igreja, apesar das fraquezas, das situações que ocorrem nas igrejas. Essa é a riqueza espiritual que Deus tem dado para a humanidade. Por isso, nós temos que entender como Deus age, como Ele espera de nós, com relação a uma total e completa revelação dessa grande importância que o Pedro está falando nessa sua primeira epístola. E nós, continuando a leitura dos versos 13 em diante dessa primeira epístola, no capítulo 1, nós vemos que a primeira coisa que Pedro ele sugere é que nós devemos ter esse entendimento. Então ele diz no verso 13, portanto, cingindo os lombos, isto é, devemos ter uma constância na vida cristã do vosso entendimento, esperança espiritual, entender as coisas espirituais. Pedro recomenda, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo.
uma mente espiritual, uma mente que tem as promessas do retorno, uma mente contemplativa da volta do Senhor Jesus Cristo, como ele subiu ali em Atos capítulo 1, o Senhor ia subindo e os anjos apareceram e disseram para aqueles irmãos que estavam vindo o Senhor ascender aos céus. Esse Cristo que agora vedes, ele voltará. Então nós temos essa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, este entendimento. Depois Pedro fala outra coisa, verbos estão no imperativo, entendimento. Ele fala filhos da obediência. Verso 14, ele diz, como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Agora você tem essa revelação, então você tem que ser obediente, você não pode ser mais um ignorante espiritual, você não pode se conformar com este mundo, mas agora você tem que ser obediente, você tem que ser separado, você tem que ter um comportamento e de maneira que você entenda que o nosso Deus, um dos maiores atributos de Deus é a santidade. Santo, santo, santo é o Senhor. Então você não pode sair deste padrão e colocar outro padrão. Este é o padrão que Deus quer. E vemos um outro imperativo, ainda voltando para obediente e o padrão de santidade. O verso 15 nos diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Um outro terceiro padrão para esta revelação da salvação é o temor. No verso 17, Pedro diz, ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O temor, o poder e o valor do Evangelho, ele é comparado como prata e ouro, que significa o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que foi derramado, conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no fim dos tempos. E agora, qual deve ser a nossa atitude? Nós fomos comprados com preço que somente o Senhor Jesus Cristo poderia pagar. E agora nós temos que andar de uma maneira que realmente tenhamos essa constrição no nosso coração e que realmente foi pago este alto preço para que realmente nós pudéssemos ter a graça do Senhor nas nossas vidas. E por último, o apóstolo Pedro, ele concluindo, ele diz que uma outra coisa deve ocorrer com as nossas vidas. No verso 22, ele diz, tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido. Ele recomenda, amai-vos ardentemente, uns aos outros de coração. Então, essa é a recomendação que o apóstolo Pedro dá. O amor à igreja, o amor à palavra, o amor a Deus, o amor fraternal, são situações em que nós estamos dentro dessa grande revelação que recebemos da parte de Deus, na pessoa bendita de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Um verdadeiro entendimento, uma obediência ao Evangelho, o temor de que foi pago um alto preço e o amor fraternal. Esses são os requisitos para entendermos essa grande revelação que recebemos da parte de Deus na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezado ouvinte, você tem recebido esta revelação? Os profetas puderam ter um vislumbre, mas nós agora, através do Espírito Santo, nós podemos receber essa grande revelação que, na opinião de Pedro, até os anjos desejavam atentar. Atente para isso, abra o seu coração e tenha esta grande revelação da parte de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, que o Espírito Santo esteja trabalhando poderosamente em cada coração, dando a instrução, dando a revelação de um caminho correto, que é a salvação em Cristo Jesus. Opera, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.